Eu creio que eu já cumprimentei a todos que estão aqui. E queria mais uma vez dar boas-vindas aos nossos visitantes, que Deus possa abençoá-los. Sejam bem-vindos. E fique à vontade para participar da nossa igreja, participar das nossas programações e nos conhecer melhor. Tá bom? Bom, vamos então compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos a fazer sermões expositivos na carta aos Romanos. Uma das cartas mais profundas em termos de doutrina relacionada à salvação em Cristo. Hoje nós chegamos exatamente na metade do livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos falar dos versículos 31 a 39. A tônica toda desse capítulo 8, conforme nós vimos, os irmãos que têm acompanhado as mensagens, é a respeito da segurança da nossa salvação, a salvação que há em Cristo. E o texto ele tem uma tônica muito forte em termos de esperança. Ele nos traz esperança de salvação, esperança de redenção. E esses versículos finais aqui que nós leremos, eles são como que o clímax, como o ponto mais alto desse texto, onde o apóstolo Paulo ele ratifica, ele corrobora, ele sintetiza a essência de tudo que ele falou anteriormente aqui nesse capítulo 8. E ele usa uma argumentação sólida, usa uma forma literária sólida, de tal forma que fica difícil nós pensarmos na questão de perda de salvação. É uma palavra que não existe para aqueles que são realmente filhos de Deus. O que ele traz aqui é segurança, ele elimina qualquer resquício de dúvida que alguém possa ter em relação à sua salvação em Cristo. Aqueles que já receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, podem ter certeza, podem ter segurança na sua salvação. Vamos ler então o texto? Romanos 8, 31 a 39. Talvez a versão que eu vou ler aqui seja um pouquinho diferente da que os irmãos estão a ver aí, mas o texto é o mesmo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo começa dizendo: o que diremos, pois, à vista destas coisas, ou diante destas coisas, ou em resposta a estas coisas? De que coisas ele está a falar? Antes de nós seguirmos, então, vamos ver o contexto. Esse capítulo 8 nos fala várias coisas aqui, e Paulo certamente está se referindo, diante de tudo isso que vocês acabaram de ver, qual vai ser a nossa resposta. Então, que coisas ele falou? Vamos relembrar rapidamente. No versículo 1 ele falou: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeira coisa que ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, os verdadeiros crentes em Cristo têm o Espírito Santo habitar em suas vidas. Então, quem é crente tem o Espírito, não existe uma coisa ou outra. Tem ou não tem. O Espírito Santo ele é ativo na nossa salvação, ele apropria a salvação aos nossos corações, ele garante, Efésios capítulo 1 diz que ele é o selo da nossa garantia, a garantia da nossa esperança, a garantia da nossa salvação. Então ele nos sela para a redenção final. Então o Espírito Santo foi enviado por Deus para ser o nosso consolador, estar ao nosso lado, para garantir a nossa segurança até o final.
Terceiro, esse Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, irá também vivificar aqueles que a eles estão ligados, que estão unidos a Cristo. Ressurreição gloriosa do corpo. Assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Em quarto lugar, ele diz que aqueles que têm o Espírito de Deus foram adotados na família de Deus. Então é adoção decorrente da nossa união com Cristo. Então, além de justificados, nós somos também adotados, podemos fazer parte da família de Deus. Nós podemos ter intimidade com Deus. Nós podemos chamar Deus de paizinho, podemos chamar Deus de papá, como se diz aqui em Portugal. Por quê? Porque nós podemos ter intimidade porque Ele nos colocou em sua família, pois nós somos filhos. E somos também co-herdeiros de Cristo. Não merecíamos nada, como foi até lembrado aqui hoje na aula de escola dominical. Nós estávamos condenados, mas nós fomos adotados na família, nós recebemos uma herança por sermos filhos de Deus. Isso se chama graça, graça de Deus. Qualquer sofrimento no decorrer da nossa vida, principalmente por causa do Evangelho, como foi visto lá no verso 18, não tem qualquer comparação com aquilo que nos espera, com a glória que nos espera na eternidade com Cristo Jesus. Então essa é mais uma verdade que foi falada, mais uma coisa a que Paulo se refere. A criação aguarda a nossa redenção final, existe uma esperança de restauração da criação, existe uma esperança de resgate de todo o cosmos. A Bíblia fala que nós teremos novos céus e nova terra, então existe toda uma expectativa em relação a isso aí, conforme nós vimos lá nos versos 19 a 22. Uma outra verdade, uma outra coisa que Paulo se refere, nós somos salvos na esperança, e o Espírito Santo intercede por nós. Ele coloca diante de Deus o nosso clamor verdadeiro. Ele sabe que o nosso clamor verdadeiro, lá no fundo do nosso coração, é pela redenção final. Nós queremos estar próximos de Deus para sempre. Então ele coloca essa intercessão diante de Deus, e o texto nos informa que a oração dele é eficaz, ela vai ser respondida, porque Deus conhece a intenção do Espírito, que é o próprio Deus, e ele intercede segundo a vontade de Deus. Então é a garantia de uma oração respondida. Porque ele intercede, porque nós não... O texto diz que nós temos a fraqueza, nós não sabemos orar como convém em relação a isso. Nós falamos que vivemos aquele dilema do já, mas ainda não, já salvos, mas ainda não chegamos à nossa redenção final, mas a palavra nos traz esperança de que a redenção será completa. Mais uma coisa que Paulo falou antes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, para que nós atinjamos o propósito de sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então esse é o bem maior, sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, com o nosso primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. E ele termina aqui pouco antes do texto de hoje, nos versos 28 a 30, com aquele que é chamado o ciclo de ouro. Aos que predestinou, destacamos mais uma vez a nossa união com Cristo por adoção, ele chamou eficazmente para uma nova vida, declarou justos perante Deus e glorificou. O verbo está no passado, a indicar um futuro com certeza, a indicar esperança. Então, ao mesmo tempo, nós sabemos que caminhamos em santificação, visando a glorificação futura. Por falar em glorificação, lembro mais uma vez, de forma aqui resumida, que a glorificação implicará numa restauração completa de todas as coisas criadas, da terra aos céus, de todos os seres viventes aos homens, e homens completos, homens com corpo e alma, transformados à semelhança de Jesus Cristo. Para trazermos em palavras mais simples, mais sintéticas, glorificação é outra forma de dizer que nós seremos como Jesus Cristo. Isso é glorificação, sermos como o nosso Senhor. Bom, agora que nós relembramos de que coisas, que diremos então a essas coisas, todas que nós falamos agora, é isso que Paulo está agora a nos perguntar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele volta-se para nós. Qual será a nossa reação? O que faremos em relação a estas coisas? Para nos estimular essa reflexão, Paulo usa algumas perguntas. Ele usa um recurso literário aqui de perguntas retóricas. Que são perguntas retóricas? Perguntas que já trazem a resposta embutida. Perguntas pelas quais nós vamos responder positivamente. Que não há dúvida. Que são perguntas que nós chamaríamos de óbvias. Né? Então ele faz algumas perguntas. A primeira ele faz o versículo 31. O próprio versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós?
a nossa resposta facilmente será dizer ninguém. Essa é a resposta automática da nossa pergunta. Mas entenda um pouco a profundidade da pergunta aqui do apóstolo Paulo. Não é uma mera questão de se Deus está comigo, está tudo bem. Vai dar tudo certo, eu vou vencer porque Deus está comigo. Não é só isso que o Paulo está a falar. A questão é, em vista de todas essas coisas que nós vimos agora, que nós relembramos, do multiforme agir de Deus na vida do seu povo, da grandiosidade do poder da salvação, quem ou que coisa terá capacidade de colocar em causa ou ir contra os propósitos eternos de Deus? Quem poderá opor-se a nós e conseguir derrubar essa fortaleza indestrutível, edificada pelo Deus Trino e poderoso, a fortaleza da nossa salvação? Então, o que ele está a falar aqui é em relação à salvação. O verdadeiro crente pode, então, ter essa ousadia de reconhecer que se Deus é por nós, se Ele garante a nossa salvação, nada poderá opor-se a isso. E é isso que ele quer dizer com se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode opor-se à salvação que Ele nos deu? O salmista Davi, no Salmo 56, 11, ele diz: neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei. Que me pode fazer o homem? É essa mesma convicção. A convicção de que sua vida está nas mãos de Deus. Esse é o ensinamento, irmãos, para dependermos de Deus e do testemunho interior do Espírito Santo. Nós já falamos sobre o testemunho do Espírito ao longo aí desse capítulo 8. Sem depender de nada que seja externo. Sejam de obras de nossa parte, seja de qualquer mérito, seja da nossa performance. A força da nossa salvação está no Senhor, porque ela é graça de Deus. Então nunca esqueçamos isso. A força da nossa salvação não está em nós. Se depender do Hilário, ele não garante 1 milímetro, nem 1 segundo da sua salvação. Já cai morto ali na frente. Mas a graça nos sustenta. É a graça que sustenta a nossa salvação. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que é Deus que cuida de nós. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos preserva em sua salvação. E aqui ele usa um argumento muito forte no versículo 32. O que Paulo diz? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas? As coisas que nós acabamos de relembrar aqui agora. Deus não poupou seu próprio filho. Isso foi falado aqui um pouco hoje na escola dominical. O seu único filho, o Filho amado. Lembra que no batismo de Jesus e no momento da transfiguração, uma voz do céu audível que pessoas ouviram disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Este filho Deus não poupou. O Filho santo, o Filho justo, o Filho obediente. Deus o abandonou na cruz do Calvário e lançou sobre ele todos os pecados de quem? De gente boazinha? Não, de inimigos. Paulo nos ensinou lá nos capítulos 3 e 4, que nós já estudamos, que ninguém quer Deus. Os homens se extraviaram, todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus não morreu por gente boazinha, morreu por inimigos. Mas Deus não poupou o seu próprio filho para morrer. E colocou sobre ele toda a ira. É como se Paulo tivesse a dizer para nós: hoje tu achas que o que Deus fez isso, que o Deus que fez isso para cumprir um plano eterno e perfeito, não será por nós que nos tornamos filhos, pelos méritos do seu Filho perfeito? Então, se Deus não poupou seu próprio Filho, acho que Ele não nos dará essas coisas, não nos dará essa segurança, essa esperança a nós que nos tornamos filhos, pois nós nos tornamos filhos pelo mérito do Filho, que é Jesus Cristo. E Ele nos dará de forma graciosa todas essas coisas que nós acabamos de relembrar. Irmãos, importante, questão doutrinária importante, que tem a ver com a nossa salvação, a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glória, foram os eventos mais importantes de toda a história. Eles revelaram não apenas que Deus tem propósitos, que Ele cumpre seus propósitos, mas eles se tornaram também a base de tudo isso que nós falamos aqui. A união com Cristo, a adoção, a intercessão do Espírito, predestinação para seres conforme Cristo, chamado eficaz, a justificação, a certeza da nossa ressurreição, a certeza da restauração de todas as coisas, a glorificação e tantas outras bênçãos decorrentes da salvação. Por outras palavras, se Deus nos deu o maior dom, que é o seu próprio Filho, todas essas coisas são bênçãos certas e garantidas para aqueles que realmente estão em Cristo. É isso que ele está a nos dizer aqui.
E se são garantidas por Deus, nada há que alguém possa fazer contra nós, no sentido de anular ou impedir a salvação e toda a ação de Deus em favor dos seus filhos. Mas Paulo continua aqui com as suas perguntas. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, nós temos alguns acusadores que tentam colocar em causa a nossa salvação. Tentam colocar em causa a nossa fé em Cristo. O primeiro desses acusadores, não se assustem, nós somos nós mesmos. Nós somos os principais acusadores de nós mesmos. Quando a nossa consciência está a apontar nossos pecados, quando nós estamos a pecar, a insistir em algum pecado, ou se estamos a levar uma vida cristã desleixada, sem compromisso, isso nos gera insegurança, isso gera autoacusação. Se tu és crente em Cristo, tens o Espírito Santo, vai sentir aquela fisgada na tua consciência a mostrar que tu estás em pecado. Então, o primeiro acusador somos nós mesmos. O segundo acusador são pessoas abençoadas, né, entre aspas, que estão ao nosso redor e que estão sempre dispostas a apontar nossos erros. Às vezes até com uma boa intenção, mas com uma forma não muito adequada de falar, né? Não tão preocupados em restaurar, em abençoar, mas muitas vezes simplesmente para nos colocar para baixo. Está vendo? Olha o que tu fizeste agora, tu és pecador. Né? Então, está sempre disposto a apontar o dedo. Mas, nós temos o pior de todos os acusadores, que a Bíblia nos mostra aqui, é o diabo, que nos acusa diante de quem? Diante de Deus. Ele comparece diante de Deus para nos acusar. Foi o que ele fez com Jó. Chegou diante de Deus, olha esse homem aí, você disse que era justo, vamos ver se ele mantém firme. Tira tudo que ele tem para ver o que vai acontecer com ele. Então, ele é o grande acusador. Ele já não pode fazer nada contra a nossa salvação, isso é fato. Se alguém acredita nisso, não tem base bíblica para isso. Ele tenta acusar-nos o tempo todo para quê? Para minar a nossa fé, para nos fazer relembrar dos pecados que já foram perdoados. Ele sempre traz à tona, mas no passado eu fiz isso. Não, mas se Deus perdoou, quem és tu para ficares agora a trazer de volta os pecados do passado? Né? Deus perdoou. E Ele quer nos tornar infrutíferos no reino de Deus, quando nos acusa. Vamos ver qual será o fim dele. Apocalipse 12. E aqui retrata bem a sua atuação como acusador. Apocalipse 12, 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente que tentou Adão e Eva lá no paraíso, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sedutor, aquele que é enganador, aquele que Jesus disse que é mentiroso. E foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Então deu todas essas qualificações aqui para não ter dúvida de quem está falando. É o dragão, que está descrito aqui em Apocalipse, a antiga serpente, diabo, Satanás e sedutor. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então nós temos o acusador que está lá o tempo todo diante de Deus a nos acusar. E qual a resposta que Paulo dá aqui nesse versículo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é Deus quem o justifica. Esse Deus grande, o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que nós vimos uma descrição rápida hoje aqui na escola dominical. Esse Deus é Ele quem justifica. E aqui Paulo traz a tônica principal dessa sua carta aos Romanos, conforme o tema que ele colocou lá no capítulo 1, versículo 16 e 17. A justificação pela fé. A justiça de Deus manifesta plenamente em Cristo, que permitiu sermos justificados, ou seja, sermos declarados justos. Isso diz respeito a todos os pecados, inclusive que nós iremos cometer no futuro. Então ele nos justifica. O poder de Deus expresso em seu ato declaratório de justificação é eterno e indestrutível. Vou repetir isso aqui que é muito importante. O poder de Deus expresso em seu ato declaratório de justificação é eterno e indestrutível. Irmãos, ao longo da história da igreja, houve vários desvios da palavra de Deus, desvios da fé, do evangelho. Isso aconteceu desde o primeiro século, ao longo, depois da era medieval, depois na época ali da Reforma Protestante, até os dias de hoje, sempre tentativas de se afastar da verdade de Deus, do Evangelho, distorcer o Evangelho, como também foi lembrado isso hoje aqui na escola dominical.
Mas não podemos esquecer, uma das tônicas principais daqueles que sempre defendiam o retorno à palavra de Deus é a justificação pela fé em Cristo. Nós somos justificados somente pela fé, somente por Cristo Jesus. Se nós esquecermos tudo, se vamos esquecer tudo que eu falei hoje aqui, não esqueçam disso. Nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Essa marca importante que nos traz para perto de Deus, que nos lembra de que nós somos justos por causa dele, por causa de Cristo, e não por causa de nós mesmos. Aconteceu alguma coisa aqui. Paulo continua com mais uma pergunta agora no versículo 34. Quem os condenará? Ele insiste com mais essa pergunta. Já que acusar não terá efeito, como nós vimos, porque Deus nos justificou, será que pode ainda alguém condenar o crente, o salvo, eleito de Deus? Mas na resposta aqui agora, nesse versículo, Paulo coloca alguém na nossa frente. Ele diz, é Cristo Jesus que morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele coloca Cristo na frente como um escudo inabalável. Alguém quer condenar, tem Cristo aqui na frente. A obra de Cristo foi perfeita. Ele morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus como nosso intercessor. Ele intercede por nós diante de Deus. E 1 João 2, 1 e 2 ainda fala que Jesus é o nosso advogado. Então, se existe alguém, uma tentativa de nos condenar ainda por causa dos nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos defende, que é Jesus Cristo, o justo. Não é um advogado qualquer, mas é alguém que ofereceu-se ele mesmo como a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele se colocou no nosso lugar. A cruz era para ser nossa, a condenação era para ser nossa, mas ele entrou no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, então ele pode justificar-nos. Ele pode hoje estar ao lado do Pai, nos defendendo de qualquer condenação. É impossível haver qualquer condenação para o eleito de Deus, para aqueles que estão em Cristo. Se ele declarou-nos justos e diante de Deus ele nos defende, ninguém poderá condenar-nos no dia do julgamento. Nenhuma tentativa de condenação poderá prevalecer, pois é ele que nos justifica. Então nós temos esse nosso grande advogado ao nosso lado, que é Jesus Cristo. Mas no versículo 35, Paulo traz mais uma pergunta, uma pergunta decisiva e final. Bom, não dá para acusar, não dá para condenar, então deixa eu fazer mais uma pergunta. Quem nos separará do amor de Deus? Será que ainda é possível acontecer alguma coisa que ainda possa nos separar do amor de Deus? E é interessante que após dizer que Cristo intercede por nós, e é impossível condenar-nos, ele usa aqui a expressão amor de Cristo. Ele não fala amor de Deus, ele fala amor de Cristo. O amor de Deus é expresso a nós por meio de Jesus Cristo. Ele foi a demonstração prática do verdadeiro amor de Deus. A gente sabe que o amor ele se traduz em prática, em ação. O amor não é meramente um romantismo ou simplesmente dizer que gosta de alguém. O amor ele é prática, ele é doação. E Cristo doou-se por nós, ele entregou sua vida. Por isso ele fala, o amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Cristo ama a sua igreja que ele comprou com seu próprio sangue, igreja que ele quer apresentar diante de Deus sem mácula. A Bíblia nos mostra isso em vários textos. Então Cristo quer nos apresentar a sua igreja sem mácula diante de Deus, pois ele morreu por ela. Então Cristo ama a sua igreja, é por causa do amor de Cristo. E Paulo faz essa pergunta, então quem nos separará do amor de Cristo? Ele insiste na pergunta e apresenta algumas situações que possivelmente, ao entender dos seus ouvintes ali, os romanos, poderiam separar-nos do amor de Cristo. Então ele fala tribulação, problemas, angústias, quem nunca passou por angústias, perseguição, fome, carências, necessidade, nudez, perigo, espada, ameaças de morte. As opções que ele coloca são extremas, bastante extremas, e tem algo muito comum, que é sofrimento e perseguição. E está implícito aqui que o sofrimento é uma realidade e não uma possibilidade. Depois ele já fala a questão do sofrimento. O verso 36 é uma citação do Salmo 44, 22. Ele diz o seguinte, verso 36. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Bom,
o apóstolo torna claro ao que ele estava se referindo. O sofrimento que eles poderiam ter por amor do Evangelho, por seguirem a Cristo, além dos sofrimentos normais dessa vida. Essa é uma situação que o próprio apóstolo estava a experimentar. Paulo sabia do que estava a falar. Paulo já tinha passado necessidade. Paulo passou por naufrágio. Paulo passou fome. Foi açoitado, quase até morrer. Foi preso, foi humilhado. Ele sabia de tudo isso. E o sofrimento era iminente para qualquer cristão do primeiro século. Nós vimos aí, a história nos mostra pessoas que foram mortas, queimadas vivas, pessoas foram jogadas aos leões. Então, qualquer situação dessa era muito iminente para ele. Então, ele sabia muito do que estava a acontecer aqui. Portanto, os ouvintes dele sabiam do assunto. Ao longo da história, essa perseguição se repete e nós vemos cristãos sendo perseguidos. Já tivemos a oportunidade de abordar essa questão aqui, a questão do sofrimento. E o que nós dissemos é que os crentes em Cristo, além das tribulações que todo mundo passa, todas as pessoas podem passar por doenças, por tragédias, por acidentes, por perdas. Além disso, o cristão ele está em oposição contra o sistema do mundo, ele está em oposição contra a sua própria natureza pecaminosa e contra as hostes espirituais da maldade, as hostes que nos acusam, exatamente por serem discípulos de Cristo e estar ao lado dele. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós passaremos por tribulações, em maior ou menor grau. Mas uma coisa nós temos por certo, que procuramos ser fiéis e obedientes ao Senhor. Nós, de alguma forma, seremos perseguidos pela nossa fé, pela nossa dedicação ao Senhor. Essa oposição ela pode acontecer de forma agressiva, como aconteceu ali nos cristãos do primeiro século, como acontecem com tantos mártires ao longo da história. Todas as quartas-feiras aqui nós lembramos de orar pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos hoje que estão em países onde eles não podem fazer isso que nós estamos a fazer aqui. Se eles fizerem, eles vão presos, eles podem ser mortos. Então nós oramos por eles, esses irmãos sofrem por isso. De certa forma, esse sofrimento, ou esse perigo iminente que eles enfrentam, deixa os cristãos mais unidos. Os cristãos são mais alertas, eles oram mais, eles buscam com avidez a palavra de Deus, eles partilham mais o Evangelho, como aconteceu nos dias dos apóstolos. Se nós olharmos também a história, na época da antiga cortina de ferro, da União Soviética, a igreja chamada igreja subterrânea, as pessoas eram ávidas, às vezes elas não tinham a Bíblia, elas pegavam um pedaço de Bíblia rasgada de alguém, e liam aquilo, queriam estar juntas, queriam estar orando. Então a perseguição muitas vezes faz a igreja ficar mais forte. Se nós tivéssemos uma perseguição ameaçadora aqui, eu acho que os nossos cultos de oração seriam os mais bem frequentados. Né? E não como é hoje, como é na maioria das igrejas. Quando existe uma perseguição, as pessoas estão... Não quero só quarta-feira, eu quero estar todo dia junto. Não posso vir na igreja, eu vou na casa de alguém, nós vamos orar juntos. Né? Então, a perseguição muitas vezes nos acorda espiritualmente, nos faz querer estar próximo do Senhor, nos faz querer estudar a palavra de Deus, nos faz não perder nenhuma oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Mas a perseguição, às vezes, ela pode ser invisível também. Ela pode não ser assombrosa, assustadora, mas às vezes ela é sutil, às vezes ela é ideológica. Isso é muito comum no nosso mundo ocidental. É uma segunda forma menos traumática, mas preocupante também, pois visa sempre nos afastar de Deus, colocar dúvidas na nossa consciência. É o caso, por exemplo, da acusação, que nós falamos, ou de pessoas ao nosso redor que ridicularizam aquilo que nós cremos. Então, essas coisas tendem a minar a nossa fé. Bom, ao fazer essas perguntas, Paulo tocou naquilo que seriam situações extremas de perseguição, que aparentemente poderia deixar os cristãos longe do amor de Cristo. Se acontecer isso, os cristãos vão ficar longe de Deus. Será que isso poderia separá-los de Cristo? Aí a resposta vem no verso 37. Em todas essas coisas, em todos esses problemas que podem acontecer na perseguição, ameaça de morte, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Para cada luta que é certo ocorrer, haverá também uma vitória que será igualmente certa. Ao longo do capítulo 8, Paulo vinha falar sobre esperança, falou isso de várias formas. E agora ele ensina convictamente que o cristão tem esperança mesmo em meio ao sofrimento. E essa é uma tônica importante aqui nesse texto que nós vamos a ler. Mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos ter esperança. Sofrimento por procurar viver o Evangelho, ao invés de afastar-nos de Deus, ele nos aproxima mais de Deus. Por estarmos unidos a Cristo, nós já somos vitoriosos, pois Ele nos amou
e trouxe-nos todas essas garantias de que nós falamos aqui. A salvação, a união com Cristo, a adoção, a presença do Espírito Santo, a força do Senhor dentro de nós. Irmãos, uma aplicação para os irmãos: não desistam da vossa fé. Não deixem se abater quando perceberem que estão a ser perseguidos, muitas vezes no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, pelo fato de serem crentes em Cristo. Não desanimem quando, ao partilhar o Evangelho, as pessoas virarem a cara, não quiserem conversar sobre o assunto. Mantenham-se firmes, juntamente com os demais irmãos. E por isso nós enfatizamos: precisamos da igreja unida, precisamos da igreja em oração, na perseverança e no testemunho do Evangelho. E nós precisamos uns dos outros, para isso que nós somos igreja também. Nós precisamos dos dons uns dos outros, nós precisamos da ministração uns dos outros, para que nós possamos nos manter firmes diante do Senhor e diante de todas essas possíveis tribulações. E Paulo encerra então agora com os versículos 38 e 39. Aqui ele dá uma declaração majestosa, ao mesmo tempo hiperbólica, ou seja, uma forma exagerada de dizer, né? É uma declaração de fé, é uma declaração de firmeza, de convicção, que sela tudo aquilo que foi dito sobre a segurança da salvação. Vamos reler esses dois versículos aqui? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ou principados seriam autoridades celestiais, poderes constituídos por Deus, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo coloca aqui umas alternativas e possibilidades daquilo que alguém poderia entender que de alguma forma poderia separar-nos de Deus. Qualquer coisa que poderia nos dissociar do amor de Cristo. E é curioso que Paulo coloca aqui ainda nem qualquer outra criatura. Dá a impressão que eu tenho que Paulo estava escrevendo aqui e falou: deixa eu ver todas as possibilidades aqui: morte, vida, principado, potestade, altura, profundidade. E escreveu assim: caso eu tenha esquecido alguma coisa, eu vou colocar aqui: nem qualquer outra criatura. Ou seja, nada, ninguém nem nada poderá separar-nos do amor de Deus. Ele está a ratificar, então, a doutrina da nossa união com Cristo. Quem está unido a Cristo, está unido a Cristo eternamente. Os salvos, os crentes em Cristo, eleitos de Deus, estão unidos ao Senhor, ao primogênito, a Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada, pode separá-los do seu grande amor por eles. Isto significa segurança, isso significa segurança eterna, garantida pelo Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, confirmada de forma autoritativa pela sua palavra que está diante de nós. Portanto, a nossa perseverança é até o fim, mesmo em meio às lutas e às perseguições. Ela não dependerá de nós e nós não precisamos também de qualquer revelação especial a respeito, pois nós já temos a palavra. Nós temos a garantia expressa aqui da palavra de Deus. Eu queria ler o texto, nós já passamos por ele aqui no estudo de quarta-feira, que é Filipenses 1:6. Tem vários textos com essa mesma tônica aqui, mas esse é um texto bastante interessante. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo, é o próprio apóstolo Paulo dizendo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus vai completar a sua obra. Cristo propôs-se apresentar a sua igreja sem mácula diante de Deus, e Ele vai apresentá-la. Ele vai trabalhar em nós. Como eu já disse uma vez aqui, alguns de nós deram um pouquinho mais de trabalho, mas Ele vai apresentar de qualquer jeito. Ele vai trabalhar em nós, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai nos transformar para que nós cheguemos na presença de Deus. Bom, irmãos, já a concluir. Qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso que nós vemos nesse texto, dessa segurança que o apóstolo nos apresentou aqui? Diante da segurança da salvação, nós não podemos ficar indiferentes a essas verdades. O fato de termos garantia da salvação não pode nos levar ao conformismo, do tipo, já sou salvo mesmo, então está tudo certo. Não, muito pelo contrário. Deve levar-nos a uma vida de gratidão eterna a Deus, gratidão pela salvação, dedicação da nossa vida ao Senhor, humildade e uma vida de contínuo arrependimento diante da sublime graça de Deus. Nós precisamos
continuamente estar diante do Senhor, reconhecer que nós dependemos da graça dele, reconhecer que somos pecadores e que precisamos dele para viver e para nos sustentar. Então é ele que nos garante, ele que nos sustenta. Irmãos, eu quero deixar-vos aqui uma nota bem pessoal, uma nota pastoral, principalmente para os irmãos que são membros aqui da nossa missão, que eu gostava de trazer nesse momento em que nós concluímos o capítulo 8. Nós chegamos bem no meio do livro de Romanos. São 16 capítulos. A partir de agora, Paulo vai mudar de assunto, ele vai falar um pouco, não mudar de assunto completamente, mas ele vai falar sobre Israel, os capítulos 9, 10 e 11, e depois ele entra numa parte mais prática. Em vista de tudo isso que nós temos, qual deve ser a nossa vida na prática? Então é mais ou menos essa a lógica que Paulo usou aqui. Mas quando nós atingimos a metade, eu gostava de dizer para os irmãos o seguinte: o objetivo de um pastor, de um pregador, ao expor a palavra de Deus, como nós fazemos aqui, não é simplesmente para transmitir conhecimento bíblico, para que as pessoas saibam mais, para que as pessoas entendam mais a Bíblia. A palavra que nós pregamos, a qual nós procuramos ser fiéis na sua interpretação, é a palavra inspirada por Deus. Esse livro aqui é inspirado por Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O meu alvo e a minha oração, e eu tenho pedido sobre isso no nosso curso de oração, é o crescimento em maturidade cristã de cada um de vós, de cada um dos irmãos aqui que são membros da nossa missão. Mas, acima de tudo, que conheçam mais a Deus, sejam fiéis a Ele, sejam comprometidos com o seu reino. Então, de nada adianta nós termos bastante conhecimento bíblico se nós não nos aproximamos mais do Senhor. Nós queremos conhecer mais a Deus, queremos conhecer através da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. A maior alegria de um pastor que busca a fidelidade às Escrituras não é ver templos e auditórios lotados, mas sim ver crentes cada dia mais maduros, que exercem seus dons e dão frutos para o reino. Isso realmente enche o nosso coração de alegria. Quando o irmão, de repente, como a gente diz no Brasil, né, cai a ficha, acorda, se desperta e percebe que precisa fazer mudanças na sua vida, às vezes na sua vida pessoal, que quer servir ao Senhor, que sente-se incomodado, e graças a Deus aconteceu isso já aqui na missão, né? Temos testemunhos. Essa semana mesmo uma irmã, conversando com a minha esposa, falou isso: olha, eu estou sentindo que eu não faço nada, eu estou sentindo que eu sou pecadora, eu preciso fazer alguma coisa. E a minha esposa falou: graças a Deus que você falou isso, tu és pecadora mesmo, né? É um bom reconhecimento, né? E que bom que Deus está despertando o seu coração para fazeres alguma coisa, para servir ao Senhor, para servir ao seu reino, né? Então, a palavra de Deus, ela é que transforma, a palavra de Deus é que salva, a palavra de Deus é que transforma a vida das pessoas. E muitas vezes nós trouxemos aqui umas mensagens contundentes. No começo do livro de Romanos, lembra que eu falei que é umas páginas um tanto pesadas, e ele fala sobre a impiedade dos homens, depois fala dos judeus, depois fala sobre todos que pecaram, fala sobre, dá algumas cores aqui em relação ao pecado da humanidade, ao potencial de pecado que a humanidade tem. Mas, ao mesmo tempo, essas mensagens trazem a excelência do Evangelho de Cristo, como nós vemos aqui em Romanos, como nós vimos também em Filipenses. Então eu quero sinceramente estimular os irmãos, não só a estudarem a palavra de Deus nos seus lares, mas a viverem a palavra em todos os seus âmbitos de relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja com a sua vizinhança, seja com seus amigos, trazendo os frutos para o Senhor e para a nossa comunidade de fé. Além disso, e não menos importante, que cada irmão possa ser despertado a partilhar o Evangelho de Cristo, partilhar com as pessoas o Evangelho que salva, o Evangelho que pode fazer mudança na vida das pessoas e cumprir a missão que Jesus nos deu, de fazer discípulos. Por fim, nosso desejo também é que cada exposição da palavra seja uma proclamação do Evangelho de Cristo, para aqueles que estejam entre nós e ainda não tomaram uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus Cristo, não tomaram uma decisão de seguir ao Senhor. Eu não creio na capacidade de persuasão humana, mas eu creio no poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a tônica de Paulo desde o início da carta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Creio no poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A porta da salvação continua aberta. Deus continua a convidar homens e mulheres, pecadores de todos os lugares, para que se arrependam de seus pecados, creiam em Jesus Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor,
o suficiente Salvador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração constante. Que cada exposição da palavra estimule os irmãos ao crescimento espiritual, à maturidade, ao desejo de servirem ao Senhor com a sua vida e, ao mesmo tempo, que a palavra possa tocar no coração daqueles que ainda precisam reconhecer o Senhor. Deus possa nos abençoar a vida de todos aqui e que a palavra possa ficar gravada nos vossos corações. Amém? Passo a palavra para o Vitor agora.